Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu debate teológico predileto da televisão brasileira. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, olha, é difícil afirmar, mas quase com certeza é um dos assuntos mais tratados dentro da igreja, a graça de Deus. Com certeza você já ouviu o seu pastor pregar muito sobre o assunto, você já falou muito sobre isso. É um tema que é quase que chavão dentro da igreja. Mas para quem se estuda ou se aprofunda um pouco mais nos estudos teológicos, acaba percebendo que dependendo do ramo teológico ou da linha teológica que você aderir, você vai ter uma distinção nas funções da graça. É óbvio que o objetivo da graça é a salvação. E nesse ponto, os dois ramos da teologia concordam. Porém, um deles diz que a graça é irresistível, ou seja, o ser humano não pode resistir à ação ou à manifestação de Deus. O outro diz que a graça é preveniente, ou seja, ela vem antes e abre o coração do homem para que então ele possa aceitar ou não a graça salvadora de Deus. E o que nós queremos responder hoje no Vejam Só é: a graça irresistível, aquela que não é possível o ser humano resistir a ela, ou a esse conceito teológico que defende isso. Então ela salvará, ou ela faz e consegue salvar mais pessoas do que a graça preveniente? Será que nós podemos medir isso? Ou na verdade não? A graça, mesmo ela sendo irresistível, segundo esse conceito, ela não conseguirá salvar mais pessoas do que a graça preveniente, de acordo com a visão do outro sistema teológico. Bom, nós vamos discutir tudo isso e com certeza muito mais agora no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. E hoje, terça-feira, com aquele formato que você gosta demais e eu também gosto bastante, com temas definidos para as perguntas, as respostas, os comentários. Assim a gente deixa o tempo igual para os dois convidados e eles conseguem abordar respondendo a perguntas elaboradas pelo outro convidado, o que cria uma dinâmica muito interessante no debate do Vejam Só. E nós vamos hoje falar sobre um tema que é muito recorrente dentro das igrejas, a graça de Deus. E nós vamos abordar as duas perspectivas, tanto do sistema calvinista quanto do sistema arminiano, com relação à graça de Deus. Vamos entender como cada um deles defende, a sua teoria ou a sua ideia da manifestação da graça e, obviamente, questionar o outro lado sobre essa visão também, aumentando assim as nossas possibilidades, elaborando ou aprimorando o conhecimento e a opinião que você já tem, ou ainda, quem sabe, abrindo uma nova possibilidade e você aí em casa construindo um novo conhecimento em cima da opinião dos nossos convidados, tá bom? Por isso, fique ligado, nós estamos apenas começando, tem muito ainda pra gente aprender nessa noite e sem mais delongas, para ganharmos tempo nas nossas perguntas e respostas, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, começando aqui à minha direita com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre. Reverendo Nilson, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo em mais uma edição do debate do Vejam Só. Ok, pra gente é um prazer, líder. A gente está participando aqui e, como você disse, colaborando de alguma forma, para que quem está assistindo o programa possa também chegar às suas conclusões aí acerca da questão bíblica, Muito bom, o objetivo é que você construa aí o seu conhecimento com as opiniões que nós vamos colocar aqui. Reverendo, passa o endereço da Igreja Metodista Livre que o irmão pastoreia, para quem estiver nos assistindo, de repente fazer uma visita ao irmão. Quiser passar já os dias e os horários do culto também, por favor, fica à vontade. Eu pastorei uma Igreja Metodista Livre, aqui a gente fala zona noroeste de São Paulo, A gente está na Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha. A gente está numa rua que chama Rua Santa Romana 288. A igreja, lá nós temos programações normais, domingo de manhã às 9 da manhã e às 18 horas. E quinta-feira também. E todo sábado a gente tem culto lá de jovens e adolescentes, que tem sido já um trabalho assim bem abençoado por Deus. Muito bom, então tá aí todas as informações, já tome nota aí para você, se estiver próximo,
quiser fazer uma visita, poder ir ali na Igreja Metodista Livre, tá bom? Do outro lado, recebemos o seminarista Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. Nicolas, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez em mais uma edição do Vejam Só. Obrigado, Eliezer. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui. Falando desse assunto, comentava com o pastor Nilson lá atrás sobre o ambiente de um debate saudável a respeito disso, já que existem essas visões, né? Mas é bom para o pessoal de casa realmente ter bem claras aí essas definições e tirar as próprias conclusões a respeito disso. Com certeza. A gente normalmente fala debate, mas não é no sentido pejorativo da ideia, né? De um debate para construção de ideias. Exposição de ideias. Exatamente. Né? E que, apesar das diferenças, a gente consiga passar para você e aí você vai construir o seu conhecimento também. Nicolas, passa o endereço da Igreja Batista, os horários também de cultos, trabalhos lá, por favor. A Igreja Batista Redenção fica na Zona Norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, número 3.780, entre as estações de metrô Parada Inglesa e Tucuruvi, bem facinho de chegar. Nós temos cultos às quartas-feiras, 7h30 da noite, culto aos domingos, às 9h30 da manhã e às 7 da noite. Sábado pela manhã, um trabalho com crianças, sábado à noite, temos culto de jovens, aí outras atividades eventualmente que no site da nossa igreja tem tudo especificado lá. Muito bom, todas as informações aí, fica à vontade para fazer uma visita lá na Igreja Batista Redenção também. Vamos à matéria que apresenta, e introduz o tema do nosso debate de hoje. Um dos pontos mais sensíveis da teologia, aquele momento da conversa teológica nos bancos da igreja, que os ânimos ficam acalorados, que as ideias não batem, que os textos bíblicos mais confundem do que explicam. Hoje iremos desafiar mais uma vez as nossas mentes e vamos entrar no debate sobre a dinâmica da salvação. E como a salvação acontece pela graça, queremos saber qual graça é a melhor, a preveniente ou a irresistível. É claro que isso é uma brincadeira. A graça de Deus é só uma, porém, cada vertente da teologia, pelo entendimento do texto bíblico, acreditam e defendem uma maneira de funcionar a graça salvadora de Deus. Vamos agora tentar explicar como cada uma delas acontece, dando o devido embasamento bíblico e depois vamos ver qual é a pergunta de hoje do debate do Vejam Só. Começaremos pela graça preveniente, defendida pelos estudiosos da teologia arminiana. Toda salvação pessoal é resultado da iniciativa graciosa de Deus, que abre o entendimento humano para a verdade do Evangelho e que afrouxa as rédeas do poder do pecado. Contudo, desde que o homem goza de vontade livre absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. A ordem arminiana sustenta que primeiro o homem exerce sua própria vontade e só depois nasce de novo. Somente a operação da graça preveniente torna o homem capaz de crer e aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, ou de livremente rejeitá-lo, tornando-se assim moralmente responsável por tais decisões. Por outro lado, temos a teologia calvinista. O calvinismo entende que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem com isso dizer que Deus esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. Mas, no momento que Deus age nos seus eleitos, a polaridade espiritual deles é completamente transformada. Antes, estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora, vivificados em Cristo, são orientados para Deus. Feitas essas explicações, vamos ao nosso questionamento de hoje. Com a graça irresistível, Deus pode salvar mais pessoas do que com a graça preveniente? Essa eu quero ver. Fique ligado, nós já estamos no ar. Vamos iniciar, como já é hábito, nesse formato do debate presidencial, pegando então primeiro a opinião dos dois convidados sobre a pergunta tema do debate de hoje. Cada um deles terá então 4 minutos
para dizer a forma como responde a pergunta e, obviamente, já dar alguns indicativos da tese, né, da ideia que irá defender durante o nosso programa. Nós vamos começar com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre. Reverendo Nilson, 4 minutos, então, para o irmão responder a pergunta e expor as suas ideias. Fique à vontade. Ok. Eu penso que quando nós falamos sobre graça preveniente e graça irresistível, na minha maneira de ver, né, que eu tenho entendido, é que realmente a graça irresistível, eu não consigo perceber que realmente ela seja algo que eu possa afirmar biblicamente, que eu possa afirmar de uma maneira comprovada pela palavra de Deus. E na minha maneira de ver, isso vai até contra o sentimento do próprio Deus, a vontade do próprio Deus, né? Eu percebo que a graça preveniente, ela realmente ela se torna numa maneira que nós costumamos dizer mais justa na maneira de Deus agir. Apesar de que eu sei que normalmente essa questão do termo que é justo, com certeza vão acabar discutindo aqui no debate, mas eu percebo que na questão da justiça de Deus, a graça preveniente, ela se torna algo realmente justo, algo correto. Eu penso que Deus está, de alguma maneira, oferecendo a todos nós a oportunidade, de novo, de termos acesso novamente a esse perdão, essa reconciliação com Ele. Então, na minha maneira de ver, a graça preveniente, ela realmente vai se tornar algo muito mais amplo, ela vai se tornar algo que realmente abre espaço para que qualquer pessoa, qualquer ser humano, em qualquer momento da história, ele tenha a possibilidade de dizer sim ou não para Deus. Muitas questões nós vamos tratar sobre a questão se realmente, como a própria pergunta está colocando, se a questão vai salvar mais, ou se é mais eficiente a graça irresistível ou a graça preveniente. Eu penso que se pensarmos no aspecto de alcance de pessoas, ou do número de pessoas que possam ser tocadas, eu penso que a graça preveniente realmente ela tem um alcance muito maior. Não poderia talvez afirmar que em número de decisões em relação a Deus, talvez ela seja mais eficiente que a graça irresistível. Mas eu, pessoalmente, eu creio que sim, né? Porque eu penso que a graça irresistível limitaria muito a ação de Deus, até por algumas questões bíblicas, que eu penso que no debate a gente vai tratar, que limitaria Deus a um pequeno grupo de pessoas e eu penso que aí realmente não é essa a intenção de Deus. Então, na minha maneira de ver, a graça preveniente, ela faz justiça, essa graça preveniente, ela mostra esse amor e esse cuidado de Deus, é uma resposta de Deus, né? A maneira que o pecado entrou no mundo e a maneira que Deus trata com a questão do homem. Eu penso que a cruz, ela foi um divisor na história no sentido de que encerrou uma história passada e começamos uma nova experiência agora. Então, a minha maneira de ver, tá? Eu creio que a graça preveniente é bíblica e que realmente ela é eficiente, né? E ela é justa e essa é a maneira que eu tenho pensado sobre isso. Muito bom, então as considerações iniciais do reverendo Nilson Fontinelli Piedade. É óbvio que durante o programa nós vamos aprofundar essas noções também. Seminarista Nicolas, 4 minutos para o irmão também desenvolver aí, responder a pergunta e desenvolver a ideia que vai defender durante o programa. Fica à vontade. Diferente do pastor Nilson, eu já acho o contrário. Eu já consigo ver mais base bíblica para a graça irresistível do que para a graça preveniente, pensando nos atributos de Deus, nos seus decretos, né, como ele administra a história, textos bíblicos específicos que falam a respeito de eleição, a respeito do chamado eficaz nos crentes e assim por diante. Mas, na verdade, esse debate ele já é bem mais antigo do que a gente imagina, né? Remonta lá à época de Agostinho, à época de Pelágio, né? todo aquele debate em torno dessa questão se o homem ele consegue chegar até Deus por conta própria, se Deus ele precisa tomar a iniciativa. E na verdade, assim, nos dois sistemas, é comum a nós que Deus tome a iniciativa, né? Diferente de outros sistemas teológicos que ignoram o primeiro passo de Deus, tanto a visão da graça preveniente quanto a visão da graça irresistível, ainda que haja nuances bem distintos, nós dois acreditamos que a iniciativa ela vem de Deus. A questão é qual é a profundidade dessa iniciativa e a eficácia ou efetividade dessa iniciativa de Deus. Ao contrário do que geralmente o pessoal pensa, a graça irresistível de Deus, ela não é uma violência contra o homem, ela não violenta a vontade do homem, não estupra a vontade do homem, como às vezes o pessoal cria um espantalho, né, para atacar, falando da graça irresistível. Na verdade, a doutrina da graça irresistível, no entendimento reformado, partindo de verdades bíblicas, diz que Deus ele vai transformando o homem, ele vai
trabalhando no homem, de maneira a conduzir a sua vontade, de maneira a conduzir as suas emoções, de maneira a conduzir o seu ser, a que chega um momento em que não há outra alternativa senão o homem se render a Cristo, né? E, curiosamente, algumas pessoas, se atendo apenas à palavrinha irresistível, pensam que o homem não pode resistir em nenhum momento à graça de Deus. Mas nós vemos Paulo resistindo à graça de Deus, nós vemos no próprio livro de Atos outra referência a pessoas resistindo à graça de Deus. Então, quando nós falamos de graça irresistível, na verdade nós estamos falando que a graça ela é resistível, a graça salvadora de Deus ela pode ser resistida até o momento em que Deus decide que ele não será mais resistido. Então, há um momento em que Deus fala, não, agora eu vou salvar essa pessoa, a minha graça vai entrar na vida dessa pessoa, essa pessoa a partir de agora será um crente. Então, Deus abre o coração daquela pessoa, como aconteceu no caso de Lídia, coloca a fé ali, então se torna irresistível. Mas isso, Deus não faz como um tirano, como um carrasco, né? Deus ele vai aos poucos, como eu disse, conduzindo a nossa história, né? Nós ouvimos do Evangelho e nem sempre cremos no Evangelho de primeira, né? É interessante que Agostinho, naquele embate todo a respeito dessa questão com Pelágio, né? Talvez as sentenças mais bonitas que Agostinho escreve, fala um pouco a respeito desse convencimento, né? Quando ele diz lá, tu me chamaste, o teu grito rompeu a minha surdez, fulguraste, brilhaste e a tua luz afugentou a minha cegueira, espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti, eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti, tu me tocaste e agora ardo no desejo de tua paz. E na mente de Agostinho, a beleza de Deus, chegava um momento que a beleza de Deus era tão intensa que ele não tinha outra opção senão se render. Então a graça se tornava irresistível, né? E é algo que o próprio apóstolo Paulo trata em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz no versículo 4, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E no versículo 6 ele fala, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Muito bom. Britanicamente no horário, o seminarista Nicolas encerrou. Muito bom. Coloca aí no ar a nossa enquete, que está lá no Facebook agora, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só. Lá você encontra todas as informações referentes ao programa Vejam Só. Temas, convidados, enquetes. Você participa, vota e no final do programa a gente coloca o resultado percentual da sua participação, tá bom? Pode colocar aí na tela. Vamos lá. A pergunta que a gente quer responder hoje, que está lá no Facebook, né? É basicamente a mesma do programa. Em sua opinião, qual é o tipo de graça salvadora de que a Bíblia fala? A primeira opção é a graça irresistível e a segunda opção é a graça preveniente, tá bom? Então você tem essas duas opções, você vota lá. E nos comentários, você pode sempre colocar um comentário também sobre a sua resposta, tá bom? A gente seleciona esses melhores comentários e coloca aqui também alguns slides para a gente ler e debater sobre as suas opiniões também, tá bom? Então fique à vontade, participe sem moderação. Lembrando que as nossas enquetes são sempre um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, lá onde você consegue aprimorar os seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus, a manuseá-la melhor, a administrar melhor também, não só a Bíblia, mas também as questões eclesiásticas. Afinal de contas, lá na Grade tem uma infinidade de cursos que vão te ajudar nessa questão também. Tome nota do telefone, ligue lá. Não adianta ligar agora, tá bom? Você anota direitinho e liga lá amanhã. É o 3115 0819. Então, 3115 0819. Tome nota, ligue lá amanhã, pegue todas as informações sobre os cursos, os horários, valores e tudo mais e se matricula no curso que o Weber dá lá, tá bom? É o melhor de todos, tá? O Weber é um baita professor. Aí, chefe, já fiz aquela média com o senhor, hein? Tá bom? O intervalo é rápido e na sequência nós voltamos já, aí sim, com as perguntas e respostas dos nossos convidados, tá bom? É rapidinho o nosso intervalo. Não precisa mudar de canal, não. A melhor programação do horário você só encontra aqui na Hit, tá bom? A gente vai, daqui a pouquinho já estamos de volta.
Já estamos de volta e se você ainda não voltou aí da cozinha, não chegou na sala, corre que nós vamos começar agora o nosso bloco de perguntas, respostas e comentários nessa noite aqui do Vejam Só, tá bom? Recebendo com muita alegria em nossos estúdios, reverendo Nilson Fontinelli Piedade da Igreja Metodista Livre e o seminarista Nicolas Ramos Borges da Igreja Batista Redenção. Eles já colocaram as opiniões no primeiro bloco e agora eles irão fazer perguntas uns aos outros, tá bom? Para continuarmos a entender um pouco mais sobre esse tema. Reverendo Nilson, o irmão então tem a prioridade, vai fazer a primeira pergunta, tá bom? Lembrando que são 3 minutos para pergunta, 3 minutos para respostas e aí mais 3 minutos para comentários adicionais da resposta, tá bom? Fique à vontade. Considerando, né, que nós temos falado que a graça irresistível de Deus é um mecanismo que Deus usa para, de alguma maneira, salvar alguns, né, porque senão ninguém seria salvo. E que, como você colocou, Nicolas, esse mecanismo que Deus usa, ele pode ser tanto instantâneo, né, como isso pode se dar ao longo de todo um processo e Deus vai trabalhando com a pessoa. E você até colocou na sua maneira de ver, na sua fala inicial, que você não vê isso como uma violência à vontade do ser humano ou não. O que, na verdade, eu penso que, na verdade, não é a maneira de Deus agir, porque, para mim, isso seria realmente uma violência à vontade. Fosse ainda que fosse instantânea, aquele momento você tem que decidir agora, ou isso fosse num processo, né? Semelhante ao que, sei lá, muitas vezes nós comparamos aí até essa questão normalmente de danos morais que as pessoas sofrem por algum tipo de pressão que se vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o que eu queria colocar para vocês, na minha maneira de ver o agir de Deus. Lá em 2ª Epístola de Pedro, é um texto conhecido quando a gente entra nesse debate, discussão, esse texto de Pedro sempre ele vem à luz. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a minha pergunta em cima disso é o seguinte: nós estamos tratando se a graça irresistível ela pode salvar mais do que a preveniente. Só que eu vejo, se a graça irresistível, nós pensarmos nesse aspecto, que a intenção de Deus é salvar o homem, que aqui o texto me deixa claro, que a vontade de Deus, que o desejo de Deus é que ninguém pereça, por que Deus não usa essa graça irresistível para alcançar todos? Se a escolha é dele, se a decisão é dele, né? Se Deus realmente não quer que ninguém pereça, como o texto aqui está dizendo, então a graça irresistível, sim, ela poderia alcançar mais pessoas do que a graça preveniente, que eu defendo que Deus dá liberdade a todos de escolha. Aqui Deus escolhe alguns, segundo a visão da graça irresistível. Por que ele não usa dessa graça irresistível para cumprir um desejo dele, que é que todos chegassem ao arrependimento, se essa é a forma que Deus trabalha? Como que você vê essa questão? Muito bom. Vamos lá, Nicolas. 3 minutos para o irmão responder. Eu acho que a questão aqui do texto de 2 Pedro 3:9, né, que fala que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, é o mesmo caso de textos como Timóteo, onde fala que Deus deseja que todos sejam salvos, ou até mesmo João 12, onde Jesus fala que ele atrairá todos a si, né? É mais uma questão interpretativa do qual é o escopo do autor bíblico nesses casos, né? Por exemplo, a interpretação wesleyana de João 12:32 é justamente essa, que quando Cristo ele for erguido, ele atrairá todos a si, no sentido que todos receberão essa graça que possibilitará que todos respondam positivamente ou negativamente à salvação, né? Mas nesses casos, tanto o caso de Pedro, como o caso de Timóteo, como o caso de João, e João nós temos várias passagens, aliás, a respeito disso, onde João utiliza a palavra mundo, onde João utiliza a palavra todos, né? É importante nós termos em mente qual é o escopo do autor bíblico naquele momento, né? Se são todos no sentido de toda a humanidade ou se são todos no sentido dos eleitos, né? Se são todos aqueles que estão predestinados, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para desfrutar da vida eterna. E no caso de 2 Pedro, ali todos fica evidente pelo tom de juízo ali de todo aquele contexto, né? Agora, por exemplo, quando nós lemos em João 12:32, que Jesus fala de atrair todos,
fica evidente que no contexto do Evangelho de João, todos ali se referem a todo tipo de pessoas, judeus e gentios, não apenas uma raça, não apenas uma classe de pessoas, mas todos. Isso fica evidente, por exemplo, em João, capítulo 11. Eu estou usando outros textos para jogar luz em cima da questão também, né? Para ver como a teologia bíblica como um todo, ela se alinha nisso, né? Em João 11:50, nós vemos algo parecido com isso. Olha só. Nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo, pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Então, João, ele parece que ele sempre coloca um escopo maior, né? João sempre amplia ali o seu escopo para algo além do que está acontecendo ali em Jerusalém, ali naquele momento, né? Ele parece ter esse escopo maior. Em João 16, no versículo 8, nós percebemos esse escopo aí também. Aí, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Geralmente, esse texto é colocado como um convencimento que o Espírito dá a todo indivíduo. Mas nós vemos que não é isso que acontece. Na verdade, esse convencimento aqui ele dá a todo mundo no sentido de que é indivíduos de toda raça, de todo lugar, de toda nação, que é o que acontece em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Crentes de toda língua, povo, raça e nação, né? Então, o escopo é diferente. Acho que é isso que nós temos que manter em mente nessa discussão. Muito bom. Vamos lá, uns 3 minutos para comentar a resposta. Ok, evidentemente que eu discordo nessa questão, porque eu acho que a gente tem que fazer um malabarismo muito grande para tentar colocar nesse todo, né, esse todos, dizer que esse todos não são todos, né? E aí acho que cada texto que foi citado dá para se discutir cada texto realmente individualmente. A minha maneira de ver, eu penso que realmente o desejo de Deus é sim que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que eu creio, né, e tenho aqui afirmado isso, que a graça preveniente ela é dada a todos, né, que com certeza aquilo que nós conversamos no início aqui, tanto a graça preveniente quanto a graça irresistível que a gente tem falado, ela parte de Deus. Se Deus não der o primeiro passo, o ser humano não tem condição realmente de enxergar Deus. A diferença está se dando no quê? Que realmente a graça preveniente, Deus traz o homem de novo ao livre-arbítrio do homem e o homem passa a escolher o fato de servir a Deus ou não. A graça irresistível não, independentemente disso, Deus vai trabalhar, ele vai aceitar. Mas a minha maneira de ver aqui, quando Deus fala que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, é essa oportunidade que Ele está dando a todos, né? Que Ele está dando a todos. Porque me chama a atenção quando Paulo fala, o apóstolo Paulo trata na Epístola aos Coríntios, ele fala do primeiro Adão e ele fala do último Adão. E depois ele fala do primeiro homem, que é o terreno, e vai falar do segundo homem, que é celestial. Que muitas vezes nós confundimos nas nossas igrejas, quando a gente pensa que ele está falando de primeiro Adão e segundo Adão. Mas me chama muito a atenção quando ele fala do primeiro Adão e fala do último Adão. Então, a história, né, a passada de Adão, aquela questão do pecado que passou a toda a geração e todos pecaram, né, todos morreram em Adão, Deus deu novamente essa oportunidade, esse livre-arbítrio em Cristo, porque Cristo foi considerado o último Adão. Então, a história de Adão encerra ali. Então, a minha maneira de ver, o homem tinha o livre-arbítrio. Isso é bíblico, antes do pecado. O homem podia escolher servir a Deus ou não. O pecado tirou do homem essa possibilidade do livre-arbítrio. Mas o que o Adão fez, a Bíblia diz que o último Adão, Cristo é o último Adão, ele encerrou a história de Adão. E ali em Cristo, então, agora todos novamente passam a ter essa oportunidade desse livre-arbítrio e de escolher. Então, a graça preveniente, né, que eu creio, é essa oportunidade sim, que Deus dá a todos. Então, quando Deus fala aqui que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, eu percebo que isso Deus está falando de todos sim. Né? E quando o texto de João que você citou, fala que Cristo disse, olha, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, eu creio que esse todos sim são todos, todas as pessoas, não é o todo um grupo específico, né? Por isso que eu digo que a gente acaba tendo que fazer um malabarismo, porque quando a gente fala todos, para mim é uma coisa muito geral e não realmente um grupo específico, né? Muito bom, então tá aí os comentários, reverendo Nilson. Seminarista Nicolas, agora a oportunidade é do irmão de fazer a pergunta, né? Então, comandar essa etapa aí de respostas e comentários. Fica à vontade. Como o reverendo Nilson colocou, a graça preveniente, a função da graça preveniente seria habilitar o homem depravado a agora exercer novamente o seu livre-arbítrio que foi perdido.
né? Então, a graça preveniente, ela é como que uma graça que zera a questão, né? Você estava negativo, agora você está zerado, você pode escolher de novo aí para qual caminho você vai. Agora, é curioso porque essa realidade da graça preveniente restaurar o livre-arbítrio, nós não vemos isso no entendimento de Paulo. Por exemplo, em Romanos 7, nós lemos o seguinte, em Romanos 7, versículo 18, nós lemos assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer fazer o bem não está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Então, nós vemos que, na verdade, Paulo, mesmo aqui como um crente, já ele não tem livre-arbítrio nenhum aqui, né? Ele não possui liberdade nenhuma, no sentido porque ele fala, olha, a minha natureza pecaminosa, ela sempre tende para o mal. É incrível isso, né? E nós somos assim também, né? Se nós pensarmos das vezes que nós temos qualquer mínima decisão, o nosso coração sempre tende para o mal. Essa é a realidade bíblica que vem desde lá de Gênesis, né? Todo o intento do coração do homem tende para o mal, né? E depois, na sequência, no capítulo 8, no versículo 7, Paulo diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, aqui nós vemos que a única maneira do homem não estar sujeito mais a essa realidade de depravação completa é por meio da ação do Espírito Santo ali direto, né? Então, na teologia reformada, calvinista, trata-se aqui da habitação do Espírito, da regeneração, da consequente fé que o homem professa e da habitação do Espírito Santo que o habilita ali agora a viver de acordo com a vontade de Deus, né? Mas, formulando aqui a pergunta, uma das doutrinas fundamentais para Paulo é a depravação total, que no entendimento arminiano, wesleyano, é uma depravação parcial, né? Algo quase que como semi-pelagiano, né? E aqui nos textos que nós lemos, Paulo demonstra não ter livre-arbítrio algum. Então, onde está a graça restauradora desse livre-arbítrio? Muito bom, vamos lá, Reverendo Nilson, 3 minutos. Primeiro, eu queria deixar claro que a visão arminiana, né, que eu tenho defendido não tem nada com semi-pelagianismo, nem com pelagianismo, porque o pelagianismo sempre parte do homem iniciativa. O homem é que tem a faculdade ou total, universal, de escolher servir a Deus, ou esse homem tem ainda parcial a possibilidade de escolher a Deus. Nós partimos, eu acho que nesse ponto nós concordamos que todo homem teve sim a depravação total. Só que a diferença vai se dar que a iniciativa sempre é de Deus, só que a iniciativa de Deus na graça preveniente, o homem aí vai ter a possibilidade, após a graça preveniente, de dizer sim ou não. Já na graça irresistível, não. Deus agiu, ele vai cumprir isso aí. Mas a iniciativa sempre é de Deus. O pelagianismo diz que não, né, que é do homem. Mas voltando, por exemplo, esse texto de Romanos 7, ele me chama muita atenção, porque o apóstolo Paulo ele tem todo um discurso, uma linguagem, que eu sempre costumo chamar de dialética paulina. O que o apóstolo Paulo costuma fazer? Era uma maneira que os mestres judaicos usavam para ensinar. Quando eles queriam ensinar alguma coisa e tinha alguém com um posicionamento, outro com outro posicionamento, então o apóstolo Paulo ele costumava colocar os argumentos de defesa do grupo X e depois ele levantava os argumentos de defesa do grupo Y. E depois ele dava a conclusão dele. Então, essa era uma maneira de Paulo falar. E, normalmente, se nós lermos os textos de Paulo e literalmente a gente fala, Paulo está dizendo isso, e a gente não atentar que Paulo está numa linguagem encenando, né, como que uma pessoa pensa daquela maneira, então nós caímos no erro de achar que Paulo está afirmando isso. Seria a ideia lá, quando ele fala do véu, que ele defende aquela questão toda, a gente vê que Paulo parece que toma lados diversos, depois ele dá a conclusão. Nesse caso aqui, o que Paulo está dizendo? Haviam pessoas que estavam afirmando que realmente não tinha como se livrar do pecado, que o pecado está em nós, que não temos como sermos livres e que por isso não há como e que realmente não tem saída. Aí Paulo vem e fala com eles, né? Diz, olha, se for assim, então realmente eu estou perdido. Se for dessa maneira, que desventurado homem que eu sou, olha, o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. E Paulo vai e encena como alguém que está vivendo isso. E aí depois ele... Oi? Ele não vivia isso. Não vivia. Aí ele chega lá no versículo de número 24, ele diz, gente, se for assim, desventurado o homem que sou. Quem que vai me livrar disso? Aí então ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui?
que, na verdade, o que Paulo está afirmando é que não é essa questão de que eu estou perdido e não tem como ser restaurado. O que Paulo está dizendo que a obra de Cristo na cruz, que nós também afirmamos que foi o último Adão, ela possibilita que eu consiga viver novamente agora sem essa situação de pecado. Então, Paulo não está dizendo aqui que se depender dele, ele não vai ter possibilidade nenhuma. O que ele está dizendo exatamente é que Cristo é a solução e a resposta para que você possa novamente ter essa escolha. Porque senão o homem não teria escolha mesmo, ele seria escravo do pecado. Então, eu penso que a gente tem que ver o que Paulo está dizendo e não exatamente o que Paulo está afirmando, né? É a maneira que eu vejo esse texto aí. Muito bom, seminarista Nicolas. 3 minutos para comentar e 3 minutos mesmo. Eu acho que você vai querer comentar mais, mas é só 3 minutos. Não, vamos segurar. Realmente essa divergência de interpretação chega a conclusões diferentes, vai levar inevitavelmente a conclusões diferentes. Mas eu me identifico com Paulo, eu não sei o senhor. Eu, às vezes, quero fazer o bem e acabo não fazendo. Eu não sei como é o senhor, não. Se fosse assim, a gente poderia logo ser arrebatado para o céu, ser levado, porque é uma pessoa perfeita, uma pessoa que não peca. Mas, na verdade, a ideia da graça preveniente, né, nesse contexto, ela vai tratar que o homem ele recebe como que uma amostra grátis da graça salvadora de Deus. Então, sabe aquela amostra grátis que você recebe? Né? Você vai na perfumaria, você ganha aquela amostra grátis e tal. Habilita você a sentir um cheirinho da salvação e tal. E você fala, talvez eu vou lá, talvez eu vou ser salvo, não sei, vou pensar um pouco mais no assunto, né? E isso... ainda mais, o senhor tinha comentado que isso não é pelagiano, realmente o pelagianismo parte da iniciativa sempre do homem, né? Mas algo já semi-pelagiano que mostra uma sinergia ali na salvação, né? Algo que o Deus vai até um ponto e o homem completa essa obra da salvação, né? Não corresponde muito à teologia paulina, não só em Romanos, mas em Efésios também, né? Efésios fala, Efésios 2, ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Todos nós já nos incluímos nesse retrato de Paulo aqui, em algum momento de nossa vida. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, e morte aqui como um estado absoluto, um estado de completa separação de Deus. Não é, perdoa aqui o trocadilho, reverendo, mas não é meio que um zumbi, né? Assim, a ideia de que essa amostra grátis nos deixa meio vivos, né? Não tão mortos assim, mas Paulo fala de um estado absoluto aqui. Nós estávamos mortos, e nesse estado foi que Deus nos encontrou. E ele fala, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse retrato que Paulo pinta aqui, tanto em Romanos, como em Efésios, tantas vezes Paulo retrata isso, mostra essa perdição completa do homem, essa depravação total. Entenda a depravação total como uma depravação que afeta todo o ser humano, né? Todas as faculdades humanas foram manchadas pelo pecado. Inclusive a nossa vontade, a nossa decisão, a nossa capacidade de optar ou não por Deus, a nossa capacidade moral. Então, na verdade, o que o homem precisa não é ele não precisa ser um pouquinho melhorado, ou ele não precisa ter uma vida, uma regeneração parcial. Ele precisa de uma ressurreição completa. Aí só Deus pode operar isso. Muito bom. Vamos lá, reverendo Nilson, vamos começar agora mais uma etapa, né, de perguntas e respostas, e o irmão tem a oportunidade de 3 minutos para elaborar a pergunta. Eu não sei porquê, mas eu acho que o irmão vai comentar alguma coisa também da resposta do Nicolas, mas fica à vontade. Eu só queria aproveitar o seguinte, porque eu acho que, Nicolas, eu acho que tem que ficar claro aqui o seguinte, a visão da graça preveniente, ela não descrê da depravação total. Nós cremos que toda a humanidade, sim, estava depravada. O que nós divergimos, né, é que a iniciativa sempre é de Deus, seja a graça resistível, seja a preveniente. A iniciativa é de Deus. Se Deus não tocar o coração de ninguém, ninguém vai ter esse livre-arbítrio novo para escolher. Então, a depravação, ela existe, sim, ela existiu. Agora, a partir do momento que Deus vem e dá essa possibilidade, o homem pode escolher. E uma coisa que me chama a atenção, que novamente, né, não tem como não comentar, o texto de Efésios, você fala que a linguagem de Paulo é uma linguagem que aborda essas questões. O que eu acho muito interessante, sempre a confusão que a gente faz, quando a gente pega Efésios capítulo 1, 2,
2, 3, 4, nós costumamos normalmente falar que generalizamos e falamos que Paulo está falando de eleição, de predestinação de todo mundo. Só que, se você pegar Efésios capítulo 1, normalmente Paulo começa falando lá, né, ele já inicia dizendo, bendito Deus que nos tem abençoado, né, no versículo 3, com toda a sorte de bênçãos espirituais, ele fala que nos tem, no versículo 5, nos predestinou, no qual nós temos a redenção. E aí Paulo vai falando nós. Então, judeu. Você chegou onde eu quero. Por quê? Judeu. Porque daí chega lá no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também Cristo, crido, fosse selados com o Espírito da promessa. Então, Paulo, ele trabalha, esse que é o problema que eu vejo muito na visão calvinista, é que o pessoal pega os textos assim, aqui está dizendo isso e é isso. A gente tem que pensar como que Paulo está analisando. Aqui Paulo está colocando judeus e gentios no mesmo barco. Primeiro ele diz, olha, nós, porque Paulo era judeu, nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós recebemos promessa de Deus, que é tudo que aconteceu com o judeu na aliança no Antigo Testamento. Aí ele está falando agora para os gentios, mas só que vocês também, agora também vós, também ouviram o evangelho, agora vocês aceitaram e também foram selados. Então, todo o livro de Efésios, ele vai se desenvolver nesse pensamento. É a mesma coisa que acontece com Romanos, quando Paulo fala lá de judeus e gentios, quando ele trata de vasos de ira e vasos de perdição. Mas, aonde eu queria chegar, nessa questão aí? A minha pergunta seria o seguinte, se a graça de Deus ela é irresistível, e que o homem não pode resistir a essa graça e que Deus vai trabalhando ao longo da vida, como você colocou, Deus vai trabalhando ao longo da vida com essa graça irresistível e o homem acaba cedendo. A minha pergunta seria, por que há pessoas que a palavra cita, que eles aceitaram Jesus, que eles fizeram parte do reino de Deus e que essas pessoas abandonaram a fé? Porque eu penso que a perseverança dos santos, o motor dela é a graça irresistível. Sim. Então, por que essas pessoas com essa graça irresistível de Deus não permanecem depois no Evangelho e alguns abandonam? Muito bom, vamos lá. Essa questão eu já antevejo onde o senhor quer chegar, mas já cheguei em textos de Hebreus, textos debatidos a respeito desse assunto. Mas isso é relevante porque, assim, realmente a doutrina da graça preveniente, ela precisa abraçar a possibilidade de perseverança. A perseverança possível, né? Os 5 pontos da remonstrância, o último ponto, ele não trata da perseverança dos santos, ele trata da perseverança possível, né? Inclusive, para a doutrina arminiana e wesleyana, um crente ele pode responder positivamente a essa graça salvadora, mas em algum momento da sua vida ele apostatar da fé. Agora, isso é uma possibilidade que se enquadra dentro desse sistema teológico da possibilidade de alguém se perder. O que não é o caso de textos como Hebreus, até mesmo textos, se não me engano, Gálatas vai falar também sobre a questão da graça, de pessoas que se afastaram, enfim. Pedro também vai tratar em algum ponto a respeito disso. É uma linguagem, boa parte dos textos, assim como João também usa na sua primeira epístola, é uma linguagem, em várias dessas passagens, fenomenológica, ou seja, é uma linguagem que trata do que algo parece ser. Então, eles estavam no nosso meio, eles pareciam ser crentes, mas eles rejeitaram aquilo e agora, e aí, eles apostataram, eles eram crentes e não são mais? A linguagem fenomenológica, que é uma linguagem normal, que nós usamos no nosso dia a dia, ela diz que algo parece, porque nós percebemos isso, mas que na verdade não foi. É o que João fala, eles pareciam dos nossos, saíram do nosso meio, mas eles nunca foram dos nossos, né? Então, essa linguagem fenomenológica às vezes causa alguma confusão aí na cabeça do pessoal. Então, eu creio que esses casos, esses episódios, não sejam pessoas que caíram da graça, né? Porque se a graça é irresistível, se Deus dá essa graça e em nada essa graça depende do homem, então, obviamente, o homem não pode fazer nada para perdê-la, né? É aquilo que algum pregador famoso já disse. Se a minha salvação dependesse de mim, certamente eu já teria perdido várias vezes. Né? Certamente eu teria perdido umas 5 vezes hoje já a minha salvação. Aliás, tem que tomar cuidado para ver se a salvação está perdida por aí, porque pode ser que ela tenha caído, se depende de nós. O que não é o caso da salvação, da graça salvadora narrada na Escritura. Jesus fala que aquele que vem até ele, de modo nenhum lançará fora. Em João 10, nós temos a segurança da salvação ali. 1 João fala várias vezes, eu escrevo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então é uma graça salvadora que é irresistível, que garante, que sela realmente a nossa certeza de salvação. Então a gente precisa ter esse conceito bem claro em mente quando a gente trata a respeito desse assunto. Em Filipenses, capítulo 1,
vai dar para ler rapidinho. No versículo 6, o apóstolo Paulo fala: eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E em Romanos, capítulo 8, nós também vemos essa verdade de maneira clara ali no versículo 30, quando Paulo fala, posso só terminar rapidinho? Os que predestinou também chamou, os que chamou justificou, os que justificou também glorificou. Algo certo que vai acontecer. Vamos lá, Granilson, 3 minutos para o irmão comentar aí a resposta. Eu acho que assim, o texto que você citou é a abordagem que eu fui dar para analisar cada texto, mas eu penso que você talvez fugiu do texto de Hebreus. Você citou, mas um texto para mim que é categórico, Hebreus capítulo 6, que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. Aqui não fala que parecia, aqui diz que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Não está dizendo que eles foram membros de igreja, que pareciam crentes. Diz que foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro e caíram. E aí o texto diz, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então, para mim, esse texto, eu sei que há várias discussões, mas para mim esse texto é categórico. Aqui o texto não está falando de pessoas que receberam essa graça irresistível de Deus, o que não receberam, que só parecia. Aqui o texto está dizendo que eles experimentaram a graça irresistível. O texto é claro. Aqui diz que eles foram iluminados, provaram, eles participaram do Espírito Santo e caíram. Então, essa graça irresistível de Deus, que é irresistível para trazer o homem da depravação para a salvação, essa graça foi resistida, porque aqui ele diz que eles caíram. Tem um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando ele vem descrevendo várias situações, ele diz para a igreja, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. É possível alguém extinguir o Espírito? Então é uma resistência. Agora... Eu não discordo que o Espírito pode ser resistido. Agora, como que pode ser alguém salvo e perseverou até o final, se ele extinguiu o Espírito Santo, se ele apagou o Espírito Santo? Então, eu vejo que há textos bíblicos aqui, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3, ele vem tratando que nós devemos permanecer firmes, não abandonar a fé, e ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o texto ali mostra claramente que nós temos que cuidar, porque é possível que alguém negligencie tão grande salvação, e que daí vai se dar no texto de Hebreus 6, como restaurar esses que negligenciaram tão grande salvação. Então, se eu for ver o texto bíblico em si, eu vou encontrar aqui pessoas que resistiram à graça de Deus e que se perderam nessa situação. Eu penso que é difícil afirmar que eles pareciam, né, o que eles pareceram, porque a palavra está me dizendo que eles eram, que provaram e que experimentaram. Então, me desculpa, mas a minha maneira de ver aqui biblicamente, se a graça, então, ela é irresistível para a salvação, essa graça deveria continuar irresistível até o final. Continua. Mas aí a gente vê que essa graça ela é resistida e que há pessoas que abandonam. Eles foram alvos, esse é o ponto. As pessoas abandonam. Vamos lá, vamos para encerrar esse nosso segundo bloco, a última etapa de perguntas e respostas, agora com a vez do seminarista Nicolas de fazer a pergunta e depois toda a sequência. Vamos lá. Só um comentário. Claro, fica à vontade. Fechar. Bom, o texto de Hebreus 6, ele fala realmente impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e tal. O que nós vemos aqui é sim uma linguagem fenomenológica. Esses homens, o autor de Hebreus está falando aqui, eles realmente experimentaram isso real, isso acontece nas nossas igrejas, isso acontece na igreja do Senhor. Realmente pessoas que se aproximam, pessoas que desfrutam da comunhão dos santos, pessoas que desfrutam muitas vezes até mesmo de uma reforma moral na vida deles. Realmente você olha para aquela pessoa e você vê, poxa, o Espírito Santo tem atuado na vida daquela pessoa, você vê a mente dela pensando algo diferente, você vê o linguajar dela diferente, você vê o interesse dela brotando ali em um momento ou outro, mas há um momento que ela se afasta. Aí o autor de Hebreus fala, essas pessoas experimentaram realmente isso. Só que aqui, o texto de Hebreus, ele não está falando de pessoas crentes. É possível uma pessoa não ser crente e experimentar isso daqui com muita realidade. Isso acontece na igreja. O senhor que já é pastor há mais de 14 anos, nós estávamos comentando ali atrás, certamente viu isso várias vezes. Então, o texto de Hebreus, apesar de polêmico, tanto Hebreus 6, Hebreus 10, né, ele tem essa realidade que precisa ser levada em conta nesse debate. Tenho certeza que esse texto já foi motivo de debate de vários outros programas, porque é um texto que dá bastante pano para manga, realmente. Né? Mas a minha pergunta para o senhor, então, agora partindo para o novo tópico, é a seguinte. Nós
cremos, nós, calvinistas, acreditamos que a salvação ela é única e exclusivamente de Deus, a graça irresistível alcança a pessoa, e é por isso que nós oramos a Deus pela conversão de alguém. Então, se eu tenho familiares, amigos, se o pessoal de casa tem familiares, amigos que não são crentes, nós oramos ao Senhor pedindo que Deus toque no coração deles, pedindo que Deus abra o coração deles para que as verdades do Evangelho entrem aí e assim por diante. Porque nós cremos nessa soberania de Deus na salvação. E isso tira do pregador uma grande responsabilidade de achar que é pelo poder da sua palavra que as pessoas serão convencidas. Que, aliás, o apóstolo Paulo faz justamente o oposto em 1 Coríntios. Quando ele fala que ele foi para Corinto para pregar, sem qualquer intenção de, por lógica humana, convencer o pessoal. Mas na visão da graça preveniente, há um problema aí. Por que o senhor ora a Deus pedindo pela conversão de alguém? Eu, se fosse o senhor, ficaria na orelha da pessoa o tempo todo. Se converte. Tentaria vários recursos, tentaria fazer várias coisas, porque no final Deus foi até uma parte. E outra parte cabe ao homem. Então, por que o Senhor ora pela conversão de alguém? Por que os membros da igreja do Senhor devem orar pela conversão do marido que não é crente, do filho que não é crente? Por que se Deus ele não tem esse poder soberano a ponto de salvar de maneira irresistível? Por que nós devemos orar então? Muito bom, vamos lá, reverendo Nilson, 3 minutos para a sua resposta. Eu percebo que ainda existe uma confusão, Nicolas, entre a maneira que você está vendo que é a graça preveniente. Né? A graça preveniente, eu volto a enfatizar, a primeira iniciativa sempre é de Deus. Mas não a última. A segunda é do homem. Aí entra o sinergismo que você falou. O homem, ele coopera com Deus. Deus toca, dá o livre-arbítrio a esse homem toma a decisão. Por que eu oro? Para que Deus toque. E aí eu tenho sentido, eu vou orar para que Deus realmente toque o coração daquela pessoa e a pessoa vai ter o livre-arbítrio, vai ter a decisão de escolha. Agora, eu devolveria, né? Não estou devolvendo a pergunta agora, não esquece mais, eu poderia devolver a mesma pergunta para você, dizer, por que quem crê na graça irresistível ora? Se Deus já escolheu, ele já vai fazer, então não tem sentido orar. Eu não sei quem é. Mas não sabe quem é, mas se ele vai fazer, então, senhor, faz com quem o senhor quiser ir. Então, aí me parece um teatro a oração, desculpa a expressão, claro. Né? E até eu fico tranquilo de falar isso porque eu fui calvinista na minha formação, conversei com você antes. Sim. A minha formação toda foi calvinista. E, na verdade, para mim parece muito um teatro, uma encenação. Nós fazemos um culto, uma adoração, fazemos missões, evangelismo, que não precisava. Então, na verdade, o que eu vejo aqui é que nós oramos exatamente por isso, para que Deus dê essa oportunidade à pessoa, que Ele cumpra o que Ele mesmo falou, que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós oramos porque a gente crê realmente que todos vão ter essa possibilidade. Essa já tem ou não? Eu creio que todos têm potencialmente essa possibilidade e Deus vai tocando cada um à medida que Deus realmente queira tocar. Só que todos vão ter essa oportunidade. Esse tocar é a graça preveniente, é esse toque de Deus na pessoa que vai permitir com que ele tenha o livre-arbítrio, que ele realmente possa se liberar nas suas faculdades para decidir o que ele vai querer. Então Deus já tocou no coração dessas pessoas com a graça preveniente? Não, ele vai tocar, não é como se fala a graça irresistível. A graça irresistível também fala que Deus não tocou num único momento, ele vai tocando as pessoas. A graça preveniente é a mesma coisa. Ele pode tocar em alguém hoje, ele pode tocar em 10 amanhã, mas o fato é que todos vão em algum momento serem tocados. Todos potencialmente já têm esse agir de Deus. Né? Então, a minha maneira de ver, o fato de orar é realmente porque aí tem sentido a oração. Porque eu quero realmente pedir a Deus, Senhor, dá mais tempo, dá mais chance, o Senhor tocou nessa pessoa, porque se Ele pode dizer um não para o Senhor, e alguém que de repente o Senhor tocou, eu estou clamando a Deus, para que realmente Deus ainda continue dando espaço e oportunidade para Ele. Porque nós sabemos que uma pessoa pode morrer hoje, né? Se Deus pode chamar alguém hoje, e aí? E se essa pessoa já teve o toque de Deus e disse não para o Senhor, se é um familiar meu, então eu vou continuar orando. Senhor, dá mais chance, dá mais tempo. Nós temos exemplos bíblicos disso, da palavra de Deus, lá da árvore que o agricultor vem lá e diz, olha, dá mais um ano para ele. E Deus vai nos dando essa chance. Então, acho que aí a oração tem sentido. Mas, do contrário, realmente eu não vejo sentido. Muito bom, vamos lá, Nicolas, 3 minutos para os comentários aí, que eu vi que você está ansioso para comentar e para falar. Vamos lá. Aqui esse assunto é um assunto bem aberto, né, essas questões. Mas assim, eu acho que assim como o senhor colocou que a oração para um calvinista, né, que ora para que alguém se converta a um teatro, eu também acho que, rebatendo na mesma moeda, eu também acho que orar para que Deus toque alguém,
e eu creio na graça preveniente, também é uma espécie de teatro. Porque, por exemplo, John Wesley, quando ele fala a respeito desse assunto, ele fala que a graça preveniente é universal, na medida em que todos os homens a recebem, independentemente de terem ouvido falar de Jesus, né? E eu sei que existem outras versões, outras interações com essa questão aqui. O wesleyanismo, né? A doutrina dos seguidores aqui de John Wesley, nesse ponto, se distingue até um pouco do arminianismo clássico nessa questão. Mas, de uma maneira geral, a morte de Cristo proporcionou a todos essa possibilidade deles crerem no Evangelho ou não, né? Já isso aí, você tem vários pontos relacionados a isso. A expiação ilimitada, a expiação limitada e assim por diante. Mas me parece também uma espécie de teatro, porque se Deus já ofereceu essa graça a todos, então agora é o homem, depende do homem essa resposta. Não, isso não me parece também muito honesto nessa parte, porque se depende do homem, agora Deus pode dar mais tempo, mas eu não oro para que Deus toque o coração de alguém, eu oro para que Deus não toque na vida da pessoa e leve a pessoa antes. É uma oração completamente diferente, né? E no caso do calvinismo, nós oramos para que Deus faça assim como ele fez com Lídia. Lídia, em Atos 16, né, abra o coração, né, que coloque na vida daquela pessoa a graça de Deus, ou o Evangelho, né? Atos 16, 13 diz, 16, 14, uma das que eu vi era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ou seja, o Senhor abriu para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Tem uma relação aqui muito próxima disso, né? E essa é uma questão importante, porque vai esbarrar em outros pontos. Por exemplo, até depois a gente pode, acredito que vai ter um outro bloco de perguntas, né? Mas em relação à ordem dos eventos na salvação. O senhor acredita que primeiro uma pessoa ela tenha fé, para depois o Espírito Santo regenerá-la? Isso não faz muito sentido à luz da Bíblia, porque nós, estando mortos, precisamos de um novo coração para então crer, né? E nós oramos para que Deus dê esse novo coração, desse coração regenerado, né? João vai falar disso, sobre ser nascido de Deus e crer no Filho, crer na vinda do seu Filho. Então, é uma série de argumentos bíblicos, uma série de verdades bíblicas que todos os autores, Paulo, João, né, os evangelhos, vão apontando para nós nesse sentido de Deus ser essa fonte, inclusive do segundo passo. Muito bom. Então encerramos esse bloco, perguntas, respostas, comentários. Tá animado, viu? E tem mais ainda, hein? Tem mais um bloco ainda para a gente aprender muito aqui no Vejam Só, tá bom? A gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Muito bom, depois desse intervalo rapidíssimo, Vejam Só já está de volta para o nosso último bloco do debate. E nesse bloco nós vamos fazer diferente por conta do tempo. Nossos convidados vão perguntar e responder, tá bom? Eles não terão tempo para os comentários, porque dá tempo deles fazerem mais uma pergunta cada um, tá bom? Então vamos direto, sem mais delongas. Reverendo Nilson, o irmão tem a oportunidade, 3 minutos para fazer a pergunta. Ok. Um texto em Filipenses, ele fala Filipenses 2, né, versículo 12 e 13, e aí ele fala lá que desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, Nicolas, sempre, esse é um texto que é muito usado, né, para mostrar que a graça só pode ser de Deus, irresistível, tanto que aqui diz que é Deus quem efetua tanto querer como realizar, e que então não depende nada do homem, né? Aí seria aquela visão que você tem defendido, que realmente toda obra é de Deus, que toda iniciativa é de Deus, que todo o realizar é de Deus, né? Eu vou fazer uma colocação e pergunto como que você vê isso aí dentro desse texto. Eu, por exemplo, eu creio aqui que entre o desejo e a ação, entre o querer e o realizar, existe uma coisa que se chama decisão. Eu posso querer as coisas, mas eu posso decidir não fazer essas coisas. Agora, se eu decidir fazer, a ação eu preciso de meios para executá-la. Então, eu não posso pegar o querer e o realizar e dizer que isso é obra completa, porque no meio existe uma decisão. Eu posso querer comprar um carro, mas eu posso decidir não comprar o carro ou decidir comprar o carro. E se eu decidir comprar o carro, eu preciso do dinheiro, eu vou ter que ter recurso para realizar. Então, entre o querer e o realizar, há a decisão. É assim que eu vejo esse texto
E eu sei que você olha para esse texto e você diz, não, aqui a obra toda é completa de Deus. Como que você trabalha com esse texto? Né? Seria a minha pergunta, diante dessa exposição que eu fiz para você. Okay. Muito bom, vamos lá, Nicolas, 3 minutos para a resposta. Eu achei curioso o senhor usar esse texto, porque realmente é um texto usado a favor do calvinismo, né, a respeito nesse debate, né? Mas em Filipenses é importante nós entendermos que salvação, tanto do capítulo 2 como no capítulo 1, eles não têm esse sentido de salvação como alguém que estava perdido e que foi salvo. Isso fica evidente, porque no capítulo 2 que o senhor leu, ele diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes não na minha presença, porém muito mais, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A realidade que Paulo destaca aqui é a realidade de santificação. E isso fica claro, ele usa a palavra salvação para isso, porque se nós voltarmos para o capítulo 1 de Filipenses, no versículo 19, na verdade desde o versículo 12, nós vemos Paulo falando que a sua prisão redundou em muitas bênçãos, que agora as pessoas pregam com mais vigor, a guarda pretoriana pôde ouvir do evangelho e tal. Nós chegamos no versículo 19, nessa linha de raciocínio de Paulo, onde ele fala, pois sei que isso resultará em salvação para mim. Você fala, opa, como assim? Paulo não é salvo, isso vai resultar em salvação? Não, na verdade é uma ideia muito mais simples. A ideia que Paulo está falando aqui, que isso resultará em salvação, é que isso resultará no desenvolvimento, no crescimento da sua fé, no crescimento da salvação que Deus já colocou nele. É como se nós recebêssemos a fé e agora nós desenvolvemos, nós frutificamos essa fé. Então, quando ele fala no versículo 19 do capítulo 1, isso resultará em salvação para mim, é como se ele estivesse falando, isso resultará no crescimento, na frutificação da minha fé, da minha salvação. Uma consequência disso. Depois nós chegamos no capítulo 2 e ele fala a mesma palavra, no mesmo sentido. Meus amados, como sempre obedecestes, blá, 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 realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Ou seja, Filipenses, continuem crescendo, continuem frutificando, essa é a ideia. Não é por acaso que no capítulo 1, no versículo 6, que nós lemos anteriormente, Paulo diz, eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, é a realidade de que o crente, uma vez que ele entra para o corpo de Cristo, uma vez que ele entra, desfruta da salvação, ele agora vai desenvolver a sua salvação com frutos, com boas obras, com o crescimento da sua fé, olhando as suas circunstâncias de uma maneira diferente, vendo isso como oportunidades para a pregação do Evangelho, como foi o caso de Paulo. Então, salvação aqui tem esse sentido claro, tem esse sentido claro porque senão o próprio apóstolo Paulo estaria falando que ele não tinha certeza que era salvo ou que seria salvo, o que definitivamente não é o que ele quer dizer aqui, e isso na verdade não encorajaria ninguém em Filipos, traria pavor, é o oposto do que Paulo está falando. Muito bom, então estão aí a resposta, né, melhor dizendo, do Nicolas, a pergunta feita para o reverendo Nilson. Nicolas, agora é a sua vez de fazer uma pergunta. O reverendo Nilson depois responde. 3 minutos para cada. Ok. A minha pergunta é mais para entender também como que o senhor vê esse processo. Né? Ao longo da história, a teologia reformada ela cunhou um termo que é a Ordo Salutis, né? Que é a ordem da salvação. Os eventos que, não necessariamente numa linha cronológica, né? Alguns eventos acontecem simultaneamente, mas os teólogos, ao longo da história, eles têm tentado organizar os eventos da salvação de uma maneira necessária, né? O que precisa vir primeiro para que aconteça. Então, por exemplo, nós temos a eleição antes da fundação do mundo, isso Paulo deixa claro em Efésios, em Romanos também, a predestinação. Depois nós temos o chamado e assim por diante, né? E 2 itens fundamentais dessa cadeia de eventos é a regeneração, quando Deus nos dá um novo coração, quando Deus dá um novo coração ao crente, e o atendimento ao chamado que Deus faz. Né? Porque toda vez que o evangelho é pregado, é feito um chamado geral. Mas o chamado eficaz, que é aquele de Lídia, que é aquele dos crentes que respondem à fé, que respondem ao chamado do evangelho com fé, vem depois da regeneração na visão calvinista. Primeiro Deus dá um novo coração e depois Deus concede a fé. Porque é impossível que um coração morto tenha qualquer sinal de vida.
Não há como isso acontecer. Exceto, é claro, no pensamento da graça preveniente, onde o coração está batendo um pouquinho ali, né? Ele está batendo o suficiente para dar essa resposta. Mas, realmente, na visão wesleyana, arminiana, essa ordem ela é invertida. Primeiro a pessoa tem fé, e depois a pessoa tem o coração regenerado. É claro que isso, como eu disse, não é necessariamente algo cronológico ao longo do tempo, é mais uma questão de eventos simultâneos, mas que tem uma relevância para a nossa compreensão a respeito das ações de Deus no coração do crente. Então, se eu imagino bem, o senhor crê que primeiro Deus deu aquele primeiro passo, eu respondo com fé e então Deus me dá um novo coração. É um coração regenerado, um coração transformado, que ama a palavra de Deus, que deseja Deus, que sempre escolhe por Deus e assim por diante. No meu entendimento é o contrário. Primeiro Deus regenera, isso é central na teologia reformada calvinista, isso é fundamental para o pensamento reformado. Deus ele primeiro regenera, ou seja, ele dá um novo coração e aí depois ele opera essa fé, né, para que o crente, o indivíduo ele creia. E eu digo isso, claro, não pensando nas minhas ideias ou no Calvino, né, seja lá quem for o teólogo, mas na própria Escritura, que em 1 João, capítulo 5, fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, João está falando que aquele que crê, ele já nasceu de Deus. Ou seja, é um teste que aqueles crentes poderiam fazer com os falsos mestres ali. Então, isso é uma doutrina importante. Como o senhor vê isso? Bom, vamos lá. Ok. Bom, primeiro eu diria assim, como que eu vejo essa questão? Eu volto a insistir naquilo que o coração não está batendo um pouquinho. O coração está morto mesmo, ser humano. O Senhor vem, a graça preveniente, primeira ação de Deus na vida do ser humano perdido vai ser a graça preveniente. Ele libera novamente no ser humano as faculdades para ele ter o livre-arbítrio e dizer o sim. Aí ele responde com fé, ou melhor, com arrependimento. O arrependimento e fé. Então, primeiro a graça preveniente, ele responde com não é regeneração ainda. Não. Ele responde com a fé. Esse fato dele responder em fé, aí ele vai passar a ser habitação, vai ter um novo espírito, que aí eu volto lá para 1 Coríntios de Paulo, quando ele fala agora do homem que é terreno e vem o homem celestial, eu vou ter um novo espírito, Cristo vivendo em mim, e aí a partir desse momento, no meu interior, eu vou dizer que eu estou regenerado. No meu interior, eu posso afirmar, aí entra uma doutrina muito discutida no meio wesleyano e calvinista, que eu creio principalmente na questão da perfeição cristã. Não perfeição cristã como se pensa, que perfeição cristã as pessoas vão conseguir deixando de pecar. Até há pouco você fez esse comentário. Eu não creio que eu sou santinho e porque eu sou santinho vou chegar no céu. Mas eu creio que a vida perfeita, a regeneração, essa restauração do meu espírito, ela se dá quando o Espírito de Deus vai habitar em mim. Isso acontece aqui dentro. Mas isso só vai acontecer após a minha resposta. Primeiro a graça preveniente, eu respondo positivamente, o Espírito de Deus então vem habitar em mim e a partir desse momento a vida perfeita está dentro de mim. Cristo é perfeito, o Espírito é perfeito, então eu posso dizer que eu tenho vida perfeita dentro de mim. Agora a minha alma, né? Que entra a minha vontade, que entra a minha emoção, que entra os meus sentimentos, o meu sentimento, a emoção e a razão, a minha alma, ela vai continuar sendo trabalhada, só que agora por Cristo que vive dentro de mim. Então, esse processo de santificação, que seria então o outro passo, a santificação, ele vai se dar nessa caminhada a partir do momento que eu tenho Cristo habitando e ele vai agora trabalhar para que realmente eu deixe que Cristo viva através de mim. Então, concluindo ou fechando, né, o que você me perguntou, primeiro graça preveniente, é o primeiro passo de Deus. O homem está morto, o Espírito vem, toca, dá o livre-arbítrio. O homem responde com fé? Responde. Então, agora o Espírito vem habitar nele. E agora, a partir daí, então, ele está regenerado, o espírito dele é restaurado, há um novo espírito nele, agora ele é uma nova criatura, porque agora ele não é só terreno, agora o celestial está habitando nele, a vida perfeita está nele. Então, agora o processo de santificação vai ser simplesmente uma consequência de deixar Cristo, que já está dentro de mim, se manifestar. Muito bom, infelizmente nós temos que encerrar esse debate cheio de graça, despejando graça aí para você, tá bom? Vamos colocar a nossa enquete lá do Facebook, mas antes, só lembrar que o contato do reverendo Nilson e do seminarista Nicolas estão lá no nosso Facebook, tá? facebook.com/programa Vejam Só, você encontra também o contato dos nossos convidados. Coloca aí na tela, então, o resultado da nossa enquete lá do Facebook.
Em sua opinião, qual o tipo de graça salvadora que a Bíblia fala? 67% irresistível, 33% preveniente. Tem mais calvinista votando lá no Facebook. Lá. Surpreendente, isso que eu ia falar. Surpreendentemente, a graça irresistível ganhou. O pessoal calvinista, que esses caras estão fazendo aqueles bolão lá e falou, volta lá todo mundo para ajudar. Muito obrigado. E só para lembrar, você pode rever esse debate lá no canal do YouTube, tá bom? Tanto no canal da HIT quanto no canal do Vejam Só também, tá bom? Daqui a pouquinho vai estar disponível lá. Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.